Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de grego online. Na aula de hoje nós estudaremos o tempo verbal auristo da língua grega. O auristo, nas palavras dos estudiosos Rega e Bergman, basicamente descreve a ação expressa pelo verbo. Ele contempla a ação, o evento ou o estado em si como um todo. Em função de que o auristo se refere à ação em si, sem especificar a sua duração, nem a maneira em que acontece, nem os seus resultados, muitas vezes é considerado um tempo indefinido. O auristo é um tempo pontual, ou seja, se você lembrar daquela tabela que nós usamos em outras aulas, que comparava os tempos como pontuais ou lineares, o auristo é um daqueles tempos pontuais. Ele não aponta para a ação como um processo, mas para a ação como um todo. Normalmente, esse auristo é traduzido pelo nosso pretérito perfeito. Eu falei, eu cantei, eu aprendi, mas note, sem referência necessariamente ao tempo, mas sim ao caráter completo da ação realizada. O auristo pode ser ingressivo, constativo ou efetivo. O auristo ingressivo focaliza mais especificamente o início da ação. O constativo se refere à ação como um todo. E o efetivo, que algumas vezes também é chamado de télico, focaliza especialmente o fim ou o resultado de determinado verbo. Assim, nós temos que ter essa noção do significado do auristo. Ele aponta para uma ação completa. Agora o que nos cabe é entender a forma do auristo. E aqui uma novidade, o auristo tem duas formas. Que coisa mais animadora, hein? O auristo tem duas formas, o primeiro auristo e o segundo auristo. Note que esse primeiro e segundo não se referem ao significado, mas sim à forma do auristo. As características do primeiro auristo são: ele tem um formativo de tempo, que é a expressão ou a construção sigma alfa, sa. Ele leva o aumento antes da raiz, que é o epsilon, e ele usa as terminações secundárias da língua grega, que nós daqui a pouco vamos relembrar. Já o segundo auristo, ele tem uma mudança da raiz. A raiz que você está acostumado a ver nos outros tempos verbais, ela sofre algum tipo de mudança. Além disso, ele também tem o aumento, ele também leva um epsilon antes da raiz, e ele também usa as terminações secundárias. Portanto, a grande diferença entre o primeiro auristo e o segundo auristo é que o primeiro auristo usa a mesma raiz que você já está acostumado, mais a construção sigma alfa. E o segundo auristo usa uma outra raiz e por isso ele não precisa do sigma alfa para apontar o tempo auristo. Eis as terminações secundárias para nós nos lembrarmos. On, es, e, omen, et, on são as terminações ativas, as terminações secundárias ativas. Você precisa decorar essas terminações. Você já decorou quando você aprendeu o imperfeito. Portanto, relembre essas terminações. On, es, e, homem, et, on. Ou na nossa musiquinha, on, es, e, homem, et, on. Muito bem. E as terminações secundárias médio-passivas são omen, u, eto, ometa este onto, ou omenueto, ometa este onto, apenas para ficar mais fácil de você relembrar. Omenueto, ometa este onto. Essas são, portanto, as terminações ativas e médio-passivas que o auristo vai usar. No caso das médio-passivas, vão ser usadas para formar o tempo auristo médio, já que o passivo tem outras características que nós veremos oportunamente numa outra lição. Muito bem. O epsilon de aumento, ou o aumento, que é a colocação do epsilon na raiz, antes da raiz do verbo, ele tem algumas regras especiais. Por exemplo, quando um verbo começar com vogal ou com ditongo, o aumento acontecerá de acordo com essa regrinha que você está vendo à direita da sua tela. Se a raiz do verbo começa com alfa, ao acrescentar o epsilon, então, alfa e epsilon formarão essa vogal eta. O eta, então, vai
entrar no lugar do alfa. Se for um epsilon, vai virar um eta também. Em alguns poucos casos, algumas exceções, vai virar um ditongo ei. Se for um iota, vai permanecer sendo iota, mas é um iota longo. Se for um ômicron, ao ser acrescentado do epsilon de aumento do auristo, ele virará um ômega e assim por diante. Mas essas regras você também já conhece, porque são as mesmas regras do imperfeito. E também, se um verbo é um verbo composto, ou seja, aqueles verbos que têm uma preposição anexada à sua raiz, o aumento acontecerá logo depois da preposição, mudando a última vogal da preposição, ou no caso de preposições que não têm vogal, logo depois da consoante da preposição. Muito bem. Então, como é que nós formamos o primeiro auristo? Lembre-se, o primeiro auristo é formado pelo formativo de tempo, o sigma alfa logo depois da raiz, o epsilon logo antes da raiz e as terminações secundárias tendo o alfa como vogal conectiva. Portanto, o que nós temos é isso aqui. O verbo lio, conjugado no auristo, sendo um primeiro auristo, um verbo que tem um primeiro auristo, nós teríamos a seguinte conjugação, então. A raiz li, o aumento epsilon, e então o formativa de tempo, o sigma alfa. No caso, então, da primeira pessoa do singular, do auristo do indicativo ativo, nós teríamos Elissa. No caso da segunda pessoa do singular, Elissas. Terceira pessoa do singular, Elisse. Primeira pessoa do plural, Elissamen. Segunda pessoa do plural, Elissate. E, finalmente, Elissan. Perceba que aquelas terminações secundárias, on, es, e, homem, et, on, elas sofrem a mudança do alfa e umas poucas mudanças a mais que você precisa decorar. Então, qual é a sua tarefa? Decorar essas terminações, decorar a forma do auristo do indicativo, tanto ativo quanto passivo. Portanto, o auristo do indicativo ativo fica assim: Elissa, Elissas, Elisse, Elissamen, Elissate e Elissan. É assim, então, que você conjuga o auristo do indicativo ativo. E o auristo do indicativo médio, você usa, então, as terminações secundárias médio-passivas. Omenu, eto, ometa, este, onto, que vão ficar assim. Elissamen, Elisso, Elissato ou Elissato, Elissametha, Elissaste e Elissanto. Perceba que, novamente, nós temos aquelas mesmas terminações, mas a vogal conectiva é o alfa, porque essa é a característica do auristo, o sigma alfa. Aqui era um U, mas como você acrescenta o alfa ao ditongo U, ele vira então um ômega, a segunda pessoa do singular, do auristo do indicativo médio, portanto, é Elisso. E as demais são, como você já conhece, Elissato, Elissametha, Elissaste e Elissanto, sempre com o alfa no lugar do ômicron, como seria de se esperar nas terminações secundárias médio-passivas. Algumas outras regras, mais regrinhas para você decorar, mas essas regras você já deve se lembrar, porque nós já as usamos em outros tempos, quando nós estudamos o futuro. Ao acrescentar o sigma, algumas raízes de verbos sofrem transformações. Se a raiz do verbo terminar em consoante labial, ou uma consoante gutural, ou uma consoante dental, ou uma consoante líquida ou nasal, nós então teremos essas mudanças que você tem aí na sua tela. Como nós já vimos isso quando estudamos o futuro, e você precisa realmente gastar tempo nessa tabela, nós não vamos falar muito a respeito dela. Você precisa imprimir essa tabela, pegar em algum livro de gramática e gastar tempo para se lembrar dessas regras. Mas lembre-se, você sempre deve se lembrar, nós não aprendemos gramática grega a fim de sermos especialistas em gramática e de falarmos o grego e de escrevermos em grego, mas nós aprendemos a gramática a fim de ler. Portanto, o nosso nível de conhecimento dessas regras não precisa ser tão profundo, ele precisa ser suficiente apenas para nós batermos o olho numa forma verbal do Novo Testamento ou de outro escrito grego e então reconhecermos que aquela regra está em operação ali naquele caso. E o segundo auristo? Como é que nós formamos o segundo auristo? Lembre-se, o segundo auristo ele sofre a mudança da raiz do verbo.
o verbo é mudado, a raiz do verbo simplesmente é mudada por estar no auristo. Aí então nós não precisamos do sigma alfa, mas as duas outras características são mantidas, o epsilon de aumento e o uso das terminações secundárias. Portanto, como é que fica a forma do segundo auristo? Vejamos. A palavra ou o verbo balo, que significa eu lanço, eu arremesso, no segundo auristo, a mudança que essa raiz sofre é a queda de um dos lambdas. O verbo balo, normalmente, ele tem dois lambdas, é balo, beta, alfa, lambda, lambda, e aqui o ômega, se fosse o caso do presente do indicativo ativo primeira pessoa do singular. Como aqui nós temos o segundo auristo, a raiz foi transformada. De balo com dois lambdas, ela se transformou em bal com um lambda só. Então nós temos a raiz transformada, o acréscimo do epsilon e as terminações secundárias. Não mais com o alfa, porque o sigma alfa não é característica do segundo auristo, mas com o ômicron, como nós já conhecemos, ou o epsilon. Portanto, como é que fica o presente do indicativo auristo, ou o auristo, não o presente, a tabela está errada aí na sua tela. O auristo do indicativo ativo, como é que fica do verbo balo? Ebalon, ebales, ebale, ebalomen, ebalete e ebalon. E o auristo, não o presente, mas o auristo do indicativo médio, como é que fica? Ebalomen, ebalo, ebaleto, ebalometa, ebaleste e ebalonto. O que você precisa, portanto, qual é a maior dificuldade do segundo auristo? Quando você decorar um verbo, você precisa decorar também, caso ele use o segundo auristo e não o primeiro, você precisa decorar também a sua raiz para o auristo. Nem todos os verbos têm uma raiz para o segundo auristo, só alguns, então você precisará ter condições de reconhecer quando um verbo estiver no auristo usando uma raiz diferente. Muitas vezes a raiz sofre mudanças pequenas, como no caso do verbo balo. Algumas outras vezes a raiz sofre uma mudança maior. Mas isso nós vamos aprendendo à medida que o nosso curso continua e nós vamos fazendo as nossas leituras do Novo Testamento ou de outros escritos. Muito bem, essa foi a sua aula a respeito do auristo do indicativo ativo e do auristo do indicativo médio. Eu espero que você continue aproveitando, que você continue assistindo, que você continue estudando e esteja em breve apto a ler o seu Novo Testamento grego. Até a próxima!